O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e pague uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse: Amigo, eu não fui justo contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, estamos aqui com a graça de Deus, neste domingo, o domingo do Senhor. E você aí em casa que nos acompanha neste momento, Deus abençoe cada um de vocês, por estarem sempre conosco também através dos meios das redes sociais. Que vocês possam continuar compartilhando, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra de Deus. E vocês aqui presentes, agradecemos imensamente vocês por estarem conosco, prestigiando nossos trabalhos. Eu não tenho dúvida nenhuma que tudo que é feito nessa comunidade, todos nós fazemos com muito amor, com muito carinho, para que possamos entregar o máximo de melhor para vocês. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje nós estamos continuando o Evangelho de São Mateus, e hoje Jesus conta uma parábola muito importante. Jesus contava várias parábolas, né? Muitas parábolas, e a parábola é um meio de ensinamento para que a pessoa entenda melhor a leitura. Então, a parábola é um pouco mais aberta. Então, a pessoa mais culta entende de um jeito e a pessoa menos culta entende de outro, mas sempre inspirado pelo Espírito Santo. E hoje pedimos também ao Espírito Santo que nos ilumine com essa palavra, que possa ser tocada em nosso coração. E Jesus, ao contar essa parábola da contratação dos operários para a sua vinha, só para nós entendermos então naquele tempo, as pessoas desempregadas, eles ficavam nas praças. Então, nas praças da cidade, quando você chegava lá, tinha um grupo, né, jogando baralho, dominozinho.
Então, aquele grupo que ficava nas praças eram pessoas desempregadas. E aí eles esperavam que as pessoas fossem lá contratá-los, né? E também naquele tempo o pagamento sempre era a diária. Não é que nem nós trabalhamos 30 dias e recebemos. Então naquele tempo eles trabalhavam o dia e recebiam no final do dia. Eles eram contratados por diária. Então Jesus foi dizer para nós que o reino dos céus é como esse patrão que saiu na madrugada para contratar os operários. E ele chegou lá então às 6 horas da manhã e contratou o primeiro grupo que estava lá. E aí, nesse primeiro grupo, ele explicou o que seria para a sua vinha, porque as uvas deles estavam se perdendo. Então, ele quis contratar esse grupo para fazer a colheita das uvas, né? E aí, eles negociaram o dia. E eles aceitaram uma moeda de prata. Você aceita? Aceito. E foi então para a sua vinha colher as uvas. E aí, nesse decorrer, o patrão, ainda vendo que as uvas ainda continuavam se perdendo, voltou à praça novamente às 9 horas da manhã e novamente contratou mais operários. Nessas outras passagens dele, ele não fala mais o valor que ele negociou com ele. Somente os primeiros, das 6 horas da manhã, foi falado uma moeda de prata. Depois ele diz assim: só vou pagar o que for justo. Pagarei o que for justo. E aí contratou então mais às 9 horas da manhã. Ele fez isso novamente a meio-dia, porque ainda as uvas estavam se perdendo. Depois, às 3 horas da tarde, novamente contratou mais operários. E às 5 horas da tarde, o último horário da tarde, porque os judeus naquele tempo iniciava seu trabalho das 6 às 18 horas. Então, esse pessoal que foi contratado às 5 horas da tarde só ia trabalhar 1 hora, né? Veja só, 5 horas da tarde numa praça. Então vamos imaginar naquele tempo o pessoal jogando um baralhinho, um dominozinho, um corotinho, né? Não sei. Mas com certeza já dava para parar lá de Bagdá aqueles caras das 5 horas da tarde, né? Mas mesmo assim, o patrão contratou eles. E aí falou o quê? Vou pagar o que for justo. E levou o pessoal para trabalhar às 5 horas da tarde. E eles trabalharam. Então, quando deu às 6 horas da tarde, o patrão falou para o administrador: agora você pode pagar lá os funcionários, paga uma moeda de prata para cada um deles, começando pelo último. E aí, o administrador então formou a fila, né, na ordem que ele pediu, do último ao primeiro. E aí, fez o primeiro pagamento daquele que trabalhou 1 hora, uma moeda de prata. Aquele que estava lá na ponta, que trabalhou 10 horas durante o dia, ficou feliz. No primeiro momento, quando ele viu que o administrador pagou uma moeda de prata para aquele que trabalhou 1 hora, logo aquele que trabalhou 10 falou: vou ganhar 10 moedas. E aí começaram o quê? A fazer isso aqui, né, com a mãozinha, esfregando de felicidade. Pronto, vou arrumar meu bolso agora que eu vou carregar 10 moedinhas de prata. E aí foi se pagando. Quando chegou neles, eles achando que ia ganhar 10 moedinhas de prata, ganharam uma moeda de prata. E aí o que aconteceu? Reclamação trabalhista. Reclamaram, murmuravam contra o seu patrão. Isso é injustiça, né? Porque nós trabalhamos o dia inteiro embaixo do sol e ganhamos apenas uma moeda de prata, enquanto aquele só trabalhou 1 hora e ganhou uma moeda de prata. E agora? O patrão é injusto ou é generoso? Seria injustiça se ele tivesse tirado daquele que ele contratou uma moeda e desse para aqueles últimos. Mas não. Ele contratou por uma moeda de prata, eles aceitaram e ele pagou. Ele não tirou desse para dar para esse aqui. Então, ele deu de generosidade. Ele estava tendo compaixão daquelas pessoas. Lembramos no domingo passado. Deus é bondoso, compassivo e carinhoso. Deus é generoso. E o patrão estava sendo generoso com aquelas pessoas que estavam desempregadas, porque provavelmente eles não teriam o que comer naquele dia. E o patrão ajudou. Nós vemos essa generosidade. Graças a Deus, obrigado, Senhor, que o reino dos céus
não é o reino dos homens, não é o reino do poder. Porque imagine se fosse. Nós, 30 anos de comunidade, 40 anos de comunidade, trabalhando, deixando sábado, domingo, deixando a família para estar aqui, louvando a Deus. Quando eu morrer, eu vou chegar no céu e falar, oh meu Deus, eu lutei, trabalhei pelo Senhor. Agora eu quero que o meu canto no céu tenha ar-condicionado, tenha uma cadeirinha, uma televisãozinha. Graças a Deus não é assim. Meu Deus do céu. Já basta o que nós vemos aqui nesse mundo. As pessoas poderosas que acham que devem e têm de tudo por causa do dinheiro. Os famosos, né? Será que pensou se fosse assim, chegar no céu e porque eu sou famoso eu tenho direito? Não. Porque eu tenho 30 milhões de seguidores eu tenho direito? Não. Perante a Deus todos são iguais. Mas para isso, para nós entrarmos no nosso reinado, nós temos que estar com o Senhor. Nós temos que trabalhar com o Senhor. E quando Ele convoca os operários, quando Ele fala que a uva está se perdendo, significa que as almas estão se perdendo da igreja. Jesus está se preocupado com as almas. Ele não quer que as almas sejam perdidas. Lembra da passagem das ovelhinhas? Havia 100 ovelhinhas, né? 99, ele deixou as 99 e foi atrás daquela perdida. Por quê? Porque ele não quer que se perda as almas. Isso que nós temos que colocar na sua mente. Nós temos que estar com o Senhor. E Ele quer chamar hoje você, quer dizer que não seja na primeira, na segunda ou na terceira idade, mas que você se converta ao Evangelho, se converta a Jesus Cristo, para que a sua alma seja salva. E pode ter certeza, se você se converter hoje, você vai ter o mesmo céu daquele que ficou há 30, 40, 50 anos batalhando com Jesus Cristo. É o mesmo céu. Mas sua conversão tem que ser verdadeira. Você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Acredite, tenha fé e com certeza nós chegaremos nessa tão promessa que é a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,